Que a paz do Mestre Jesus possa nos iluminar hoje e sempre. Hoje a gente vai discutir um pouco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 3. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Que vosso coração não se perturbe. Crede em Deus, crede em mim. Há muitas moradas na casa do meu Pai. Se assim não fosse, eu vos teria dito, pois vou preparar-vos lugar, e depois que me for e que vos tiver preparado um lugar, eu retornarei e vos levarei comigo, a fim de que, onde eu estiver, vós aí também estejais. A casa do Pai é o universo. As diferentes moradas são os mundos que circulam no espaço infinito e oferecem aos espíritos encarnados estados adequados ao seu avanço. À parte a diversidade dos mundos, estas palavras também podem ser entendidas como estado feliz ou infeliz do espírito na erraticidade, conforme ele seja mais ou menos depurado e desprendido dos laços materiais, o meio que se encontra, os aspectos das coisas, as sensações que experimenta e todas as percepções que variam ao infinito. Enquanto uns não podem se distanciar da esfera na qual vieram, outros se elevam e percorrem o espaço e os mundos. Enquanto certos espíritos culpados erram nas trevas, os justos gozam de uma claridade resplandecente e do sublime espetáculo do infinito. Enfim, enquanto o mal, atormentado por remorsos e lamentos, frequentemente solitário, sem nenhuma comparação, sem nenhuma consolação, separado de todas aquelas pessoas que são de sua afeição, geme sobre a opressão dos sofrimentos morais, o justo, junto daqueles que amam, saboreia as doçuras de uma indizível felicidade. Portanto, essas pessoas também representam as várias moradas, que embora não sejam circunscritas nem localizadas. E assim também existem diversos mundos. A gente já tem bastante material aqui para conversar a respeito do que a gente já leu. Meus irmãos, quando a gente discute esse capítulo, quando Jesus disse há muitas moradas na casa do meu Pai, ele quis dizer, ele quis nos mostrar, primeiro, da pluralidade de mundos. Muitas pessoas acham que a Terra é o único planeta onde existe vida humana e que a ciência ainda não mostrou isso. E a gente está num momento em que a gente está discutindo muito sobre a ciência, e eu gosto de lembrar sempre uma frase maravilhosa de Allan Kardec, quando ele fala que o Espiritismo não é só religião, o Espiritismo também é uma filosofia de vida, e principalmente o Espiritismo é ciência. E Allan Kardec falou: se algum dia a ciência provar que o Espiritismo está errado, siga a ciência. Isso é maravilhoso, a gente saber que está numa doutrina totalmente embasada pela ciência. Tem um livro que fala, mostrando cientificamente, aquela cena de Moisés, quando ele, entre aspas, abriu o Mar Vermelho e passou com o povo hebreu. E quando os soldados egípcios vieram atrás deles, eles não conseguiram passar porque o mar tinha fechado. E aí muita gente acha que isso é um milagre. Milagres não existem, a ciência já provou. Existem livros espíritas que mostram, e lá existe até hoje essa travessia do Mar Vermelho. Tem um lugar no Mar Vermelho onde durante uma certa hora do dia, durante 4 horas, a maré fica baixa. Então o mar fica tão baixo que dá para as pessoas passarem. Depois, na hora que a maré volta, fica tudo fechado, a água fica a 3 metros de altura. Então é a ciência provando que a religião está certa. Não existiu aquela cena que a gente acha grotescamente que o mar abriu, o pessoal passou, depois o mar fechou, afogando todo mundo. Na verdade é um lugar onde a travessia existe porque a maré baixa. Nós estamos agora num momento muito crucial da nossa existência, onde as pessoas que seguem a ciência falam: faça isso,
as pessoas que não seguem a ciência querem que faça aquilo. E a gente tem que seguir a ciência. A ciência realmente mostra para a gente. A ciência vai provar, e já provou, a física quântica está provando para quem quer a existência de Deus. Como disse Jesus, para quem tem olhos de ver, para quem tem ouvidos de ouvir. Porque uma coisa é você olhar, outra coisa é você ver. Uma coisa é você escutar, outra coisa é você ouvir. As muitas moradas na casa de meu pai mostram isso para a gente, que existem vários mundos. E assim como existem espíritos que vão evoluindo, também os mundos vão evoluindo. A nossa ciência da Terra, o planeta Terra, é um dos planetas mais atrasados que existem no universo. A gente já passou um pouquinho do mundo primitivo. A gente está no mundo de expiação e provas. E esse momento que a gente está vivendo agora, um momento ímpar na existência, é um momento em que mostra que a gente está passando do planeta de provas e expiações para o mundo de regeneração. Quando acontecem desencarnes coletivos, quando acontecem essas pandemias, quando acontecem essas endemias, é o momento em que estão acontecendo a separação de joio e trigo, está acontecendo o momento em que resgates kármicos coletivos estão acontecendo, e tudo isso sempre vai trazer para a gente lições. Cabe a cada um de nós analisar e ver que lição está querendo isso. Há muitas moradas na casa de meu pai, há muitos espíritos em diferentes momentos evolutivos, convivendo todos eles juntos, aqui, nesse momento, encarnados na Terra. E o que a doutrina nos conta a respeito disso? Primeiro, que tudo está previsto, que tudo tem um comando, que tudo tem um porquê. Tenham a ciência disso. Na vida, tudo tem um porquê, tudo tem uma razão de existir, tudo tem uma causa que faz um efeito. Nós estamos hoje passando por um momento em que está mostrando para todos nós que realmente todos nós somos iguais, não só perante a lei dos homens, mas perante a lei de Deus. Que a gente está passando por um momento em que mostra um inimigo invisível que ataca a todos com a mesma proporção, que espalha sem nenhum tipo de seleção. Ele só espalha as pessoas que estão sendo negligentes. E mesmo aqueles que, se você está fazendo todo o possível, se você está lavando suas mãos toda hora, está passando álcool toda hora, está evitando contato toda hora, está procurando fazer o seu recolhimento, está procurando não ter tanto contato como tinha antes, e mesmo assim você adquirir esse vírus, é porque você estava na sua linha kármica adquirir. Mas você não sabe se você está ou se não está na sua linha kármica. Então você tem que fazer o quê? Fazer a sua parte de fazer tudo possível para que você não seja contaminado e que você não contamine as pessoas. Isso também está no Evangelho segundo o Espiritismo. Se você tem toma todas as providências possíveis para que não caia naquele problema, se você faz todo o possível para que você não passe por aquilo, e mesmo assim você passa, é porque estava na sua linha kármica, você tem que passar. Na vida nada é por acaso. Na vida nada vem sem um motivo, sem um porquê. Então quando você passa por um problema, você não pergunta só por que eu estou passando por esse problema. Você tem que perguntar para que eu estou passando por esse problema. O que eu posso ter de ensinamento após, durante e depois e antes de passar por esse problema? O que eu vou conseguir melhorar com isso? A gente tem que estar sempre perguntando, a gente tem que estar sempre questionando.
Eu gosto muito de uma frase que eu vi uma vez na palestra que fala: procure aprender uma coisa nova a cada dia. Qualquer coisa que seja, leia, estude, tire um tempo do dia para você aprender algo de novo. Qualquer coisa, aprender algo de novo, aprender sempre. Está escrito também no Evangelho, primeiro mandamento dos cristãos: amai-vos. Segundo mandamento: instruí-vos. Amai-vos e instruí-vos. Estudar sempre. O que você aprende, você vai passar para frente, você vai ajudar as pessoas. Às vezes você não precisa passar por um problema para você crescer. Se você observou uma pessoa passando por aquele problema e você analisou o problema daquela pessoa, você fez: pô, se o cara colocou a mão ali e machucou, eu não vou colocar a minha mão lá. E vou compartilhar com o máximo de pessoas possíveis para não colocar a mão ali também. Vou contar para eles a história: ó, o cara colocou a mão ali e machucou. Foi assim, assim, assim. Quando a gente está estudando a doutrina espírita, todo o tempo que a gente está estudando, a gente está aprendendo. A gente gosta muito de falar, de contar as histórias que acontecem com a gente nas palestras que a gente vai fazer, nos centros que a gente visitou, nos amigos que a gente vai fazendo. E eu gosto muito de contar a história que eu vi uma vez durante uma sessão onde havia psicografia. Aí 2 espíritos contando a história para a gente. Um chamava Enio, o outro chamava Antônio. O Enio sofreu uma doença, começou a sofrer uma doença degenerativa, e ele começou a ter problemas. E o Antônio tirou um dia da semana para visitar o Enio toda semana. Toda quarta-feira era o dia do Antônio visitar o Enio. E aí o Antônio falava com o Enio assim: você vai melhorar, você vai ficar bom. Aquilo enchia o Enio de ânimo. E aí eles tocavam um violãozinho, eles gostavam de conversar, gostavam de bater papo, e o Antônio tirava aquela quarta-feira, era a quarta-feira que ele ia visitar um amigo dele. Toda quarta-feira ele ia visitar um amigo dele. E toda quarta-feira ele passava lá um tempo com um amigo, tocava um violão, cantava umas músicas, contava umas histórias. E aí, antes de ir embora, ele pegava na mão do Enio, olhava bem no olho dele e falava assim: você vai ficar bom, tenho certeza que você vai ficar bom. E o tempo passou, e um dia o Enio passou para o lado de lá, teve que desencarnar. Todo mundo vai um dia, né? Chegou a vez do Enio. O Enio foi. Antônio ficou aqui, seguindo a sua vida, fazendo seus trabalhos, ajudava no centro a fazer uma cesta básica, ajudava no centro a fazer umas orações, ajudava no centro a fazer dar uns passos, ajudava na comunidade dele. No final de semana ele fazia algumas coisinhas para ajudar as pessoas. Passaram-se 25 anos. Um dia chegou a vez do Antônio também, né? O Antônio foi, desencarnou. Quando ele chegou no mundo espiritual, ele acordou no hospital, convalescendo ainda do seu desencarne. Quando a gente passa por lá de lá, geralmente quem tem esse mérito, né, e desencarna aqui no hospital, você acorda em espírito do outro lado também no hospital, para continuar o seu tratamento que você estava aqui. E o Enio estava lá, feliz da vida, abraçou dele, falou que estava com saudade, os dois ficaram muito felizes, mas o Antônio estava meio doente, né? Então o Enio ficou visitando ele lá até ele melhorar. Aí um dia, o Antônio já estava melhor, o Enio chegou nele e falou: rapaz, como eu estava esperando, ansioso por esse nosso reencontro, como eu queria te ver. Aí o Antônio falou: eu não estava tão ansioso não, sabe? Porque eu não queria te ver tão cedo, mas chegou a minha hora, estou aqui. Aí conversaram, e o Enio estava querendo conversar uma coisa com ele, né? O Enio falou: seu Antônio, quando você ia lá em casa, que a gente tocava o violãozinho, você ficava me visitando, a hora que você falava para mim assim, ó, pegando na minha mão: você vai ficar bom, você vai ficar bom. Rapaz, aquilo me dava tanto ânimo, eu ficava tão feliz, mas depois eu fiquei tão chateado. Aí o Antônio ficou chateado por quê? Pô, porque você estava me enganando, cara. Você falava: você vai ficar bom, você vai ficar bom. O Antônio falou: pois é, mas você não ficou bom? Não, eu morri, ué. Sim, mas você estava melhorando.
Mas eu morri, você falava que eu ia ficar bom, eu pensava que eu não ia morrer, que eu ia melhorar. Aí o Antônio virou para o Enio, bem tranquilo assim, mas vem cá, me conta, como é que você está hoje aqui no mundo espiritual? Hoje eu estou muito bom, eu cheguei, fiquei no hospital para você, passei muito aquelas dores, passei uns 3, 4 anos aqui, tá perto, muito mal, mas eu fui melhorando, hoje eu estou bom. Aí o Antônio falou, então, foi o que eu falei para você, que você ia ficar bom, só não falei quando. E assim a gente é muito imediatista, né? Quando a gente está passando por um problema igual está passando agora, a gente quer que passe logo, a gente quer que acabe logo, a gente quer que acabe a segunda logo, mas a gente tem que aproveitar o tempo que a gente está passando para fazer aquela pergunta: por que a gente está passando por isso? Para que a gente está passando por isso? O que Deus está querendo mostrar para cada um de nós? Será que nas diferentes moradas da casa do meu pai existem coisas semelhantes? Eu acredito que sim, em todas acontece, menos naquelas que já estão mais evoluídas. As diferentes moradas na casa do meu pai são diferentes mundos. Como a gente está num mundo de expiação e prova que está passando para um mundo de regeneração, o que é um mundo de regeneração? É um mundo onde a gente vai ter ainda muitas diferenças, mas o bem já vai começar a prevalecer sobre o mal. A maioria dos políticos serão melhores do que os que estão aqui hoje na Terra. Hoje nós temos uma proporção de poucos políticos bons, muitos medianos e alguns bem maus. E esses maus conseguem prevalecer sobre os bons, infelizmente. E aí cabe aqui uma reflexão para cada um de nós, que nós temos muita mania de apontar o dedo e condenar os políticos que estão lá fazendo coisas ruins. Aí cabe a cada um de nós perguntar: e se fosse eu que estivesse lá? Será que eu estaria agindo diferente? Será que eu estaria fazendo diferente do que eles estão fazendo? Nós temos, graças a Deus, uma doutrina que nos ilumina, mas muitos que estão lá não têm essa doutrina, não tem nem religião. Não estou falando que eles estão certos, eu estou falando que a gente tem que, antes de apontar o dedo e julgar alguém, a gente tem que pensar se fosse eu. E preparar, porque você, durante todos os dias da sua vida, você sempre vai ter situações onde você vai ter a opção de fazer o certo e de fazer o errado. Você sempre vai ter aqueles dois, um anjinho de um lado e um tapetinho do outro, falando para você o que você deve fazer e o que você não deve. E muitos de nós, às vezes, negligenciam essas orientações que nós temos. Quantos de nós, muitas vezes, não observamos que a gente também tem essas provas durante todos os dias, todos os momentos da nossa vida? Então cabe a cada um de nós refletir: o que é que você está fazendo? Toda vez que você tiver uma dúvida sobre o que você está fazendo da sua vida, você pergunta: o que Jesus faria no meu lugar? E a gente consegue tentar seguir esses passos de Jesus? Nós estamos passando um momento ímpar na nossa vida. Quem está encarnado, a primeira coisa que a gente tem que falar aqui, para nós encarnados, vamos valorizar muito esse momento que nós estamos, porque nós estamos aqui em prova. Todo mundo aqui já estudou, ou está estudando, está fazendo a faculdade, está fazendo o ensino médio, está fazendo o ensino fundamental, e você sabe o quanto é importante o dia da prova. Você estuda, aí chega no dia da prova, você tem que estar afiado, você tem que estar preparado, você tem que estar calmo para você desempenhar bem o seu trabalho. Quando a gente está encarnado, a gente está aqui em prova porque a gente estudou no mundo espiritual, porque a gente preparou no mundo espiritual. Esse momento aqui é muito importante. Nós que estamos encarnados, a gente tem que ter essa ciência, o tanto que é importante você estar encarnado nesse momento. Você está tendo uma oportunidade de crescimento. É aqui que é a verdadeira prova. E quantas pessoas que estão no mundo espiritual querendo vir para cá e não estão conseguindo,
porque a fila é grande da reencarnação. Eu sempre gosto de falar isso nas minhas conversas com as pessoas, para dizer o tanto que não é fácil você estar encarnado. Muitos livros espíritas contam para a gente que para cada espírito encarnado na Terra, tem 6 ou 5, uma faixa de 5 ou 6 desencarnados no mundo espiritual, querendo descer para cá. Olha que conta louca, gente. Se a gente tem 7 bilhões de espíritos aqui encarnados, tem 6 para cada um no mundo espiritual, 6 vezes 7, 42. Tem 42 bilhões de espíritos, né? Lá, bilhões de espíritos querendo descer para a Terra. Desses 7 bilhões que estão aqui, a gente precisa de ter uma mãe para descer, né? Olha quanto que é a maternidade, uma coisa abençoada, tanto que a mulher é uma coisa abençoada. Quando você está lá no mundo espiritual, você precisa de arrumar um pai, mas você precisa de arrumar principalmente uma mãe para te parir. Então, dos 7 bilhões que estão aqui, vamos colocar que 3 bilhões e meio só são as mulheres. Tem 42 lá precisando de 3 bilhões e meio, na teoria, para descer. Só que desses 3 bilhões e meio, vamos colocar que 1/3 seja das meninas que ainda não estão em idade fértil, e outro terço seja das mulheres mais velhas que já não tem mais condições de ser mãe, já fizeram a sua parte. Então você está lá com 42 bilhões de espíritos querendo descer para cá, e você tem 1 bilhão e pouco só de mulher para você ter como sua mãe. Desse 1 bilhão e pouco, vamos tirar alguns aí que querem estudar, não querem ser mãe, outros que têm opção de não querer ser mãe. Então sobram poucas mães para muito espírito querer descer. Com isso você vê o tanto que é importante, graças à sua mãe, que você está aqui, agradeça a Deus, você está encarnado, você está em condições de nesse momento estar passando por todas essas provações, por todas essas dificuldades, mas você está aqui. Aproveite esse tempo que você tem, aproveite essa oportunidade enquanto está encarnado, de trabalhar, de fazer alguma coisa em prol das pessoas, de fazer alguma coisa em prol do mundo. Junte-se em grupos de orações, junte-se em grupos de trabalho, junte-se em grupos de canto, de assistencialismo, de estudo, principalmente. Aproveite o tempo em que você está encarnado, porque a gente que faz sempre aí trabalhos com as psicografias, a gente ouve 99% dos espíritos, quando fazem as cartinhas, mandam para cá, eles mandam aquele recado: faça o bem, aproveite o tempo que você está encarnado para fazer alguma coisa. Quando você chega no mundo espiritual, a bagagem que você leva para lá é o que você fez de bem aqui na Terra. É a única coisa que você leva para lá. O que você estudou, o que você praticou, o que você fez, o que você falou. Aí você imagina, aquilo que você está fazendo aqui, está plantando a sua estrada no mundo espiritual. Aquilo que você está falando, pensando e agindo e sentindo, está construindo uma casa lá no mundo espiritual. Olhe para dentro de você mesmo, olhe para dentro da sua consciência e pense: que casa que eu estou construindo lá no mundo espiritual? Como diz o nosso Chico, ninguém pode voltar a refazer desde o começo, mas você pode sempre melhorar o fim daquela história. Você pode melhorar a partir de agora. Você pode melhorar a partir do próximo segundo, mudando seus pensamentos, mudando suas palavras, mudando seus atos e sentimentos, procurando ser melhor hoje do que foi ontem, procurando chegar num lugar e falar: eu quero ser aquela pessoa que chega no lugar e que as pessoas fiquem felizes por me ver, as pessoas se sintam bem por saber que eu cheguei naquele lugar. Eu quero ser aquela pessoa que, quando chegar num lugar, eu chego com a cabeça erguida, sabendo que eu estou fazendo o melhor que eu posso. Em todos os momentos da minha vida, fazer sempre aquilo
que eu acho que é o melhor para as pessoas, que é o melhor para mim, que é o melhor para o próximo, que é o melhor para a comunidade, é o melhor para o mundo. A gente tem que procurar fazer esse tempo todo. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Quanto melhor eu for como pessoa, vai ser melhor a morada que eu terei durante a minha existência, que é eterna, infinita. A cada momento você está construindo o seu amanhã. A cada momento, tudo que você faz, que você pensa, que você fala, você está melhorando ou piorando a sua existência. Quando Jesus falou isso, lógico que era muito difícil para as pessoas interpretarem. Mas ele quis dizer isso, que existem várias moradas, meu reino não é deste mundo. Ele queria dizer que a verdadeira vida, a verdadeira pátria é o outro mundo. Que mundo é esse? É o mundo espiritual. Lá é a verdadeira pátria. Aqui é como uma viagem. A gente está aqui numa viagem, mas não é a passeio, não. A gente está aqui numa viagem para trabalho. Trabalho duro. Trabalho de melhorar-se. Trabalho de melhorar o mundo. Trabalho de ajudar. A sua felicidade está naquela felicidade que você conseguir promover para as pessoas. Você quer ser feliz? Faça alguém feliz. Você quer ficar bem? Faça o bem para alguém. Você quer ficar melhor? Seja melhor. A gente querer evoluir no patrimônio, querer evoluir materialmente, não está errado não. Todo mundo está trabalhando, está estudando para isso. Mas não seja egoísta de querer só para você. Procure dividir mais o seu tempo, os seus ganhos. Eu gosto sempre de pedir para as pessoas, quem puder, sempre reserve um trocadinho para deixar no carro, para ajudar aquele cara que está vendendo ali no sinaleiro. Mas você nem vai querer aquela coisa que ele está vendendo, você está com medo de aquele está sujo, está contaminado. Mas dá R$1 para a pessoa, dá R$2, dá uma moedinha, ajuda. Faz girar essa roda da economia a partir da sua parte. Tira um pouquinho das suas economias para ajudar também as pessoas, que está todo mundo ali trabalhando, está todo mundo ali batalhando. Faz a sua parte. Tira um tempinho. Quando você está passando na rua, que vê alguma pessoa acidentada, você não pode fazer nada, faz uma oração por aquela pessoa. Gente, nós temos uma ferramenta maravilhosa, a nosso dispor, 24 horas por dia, para a gente poder fazer o bem, chamada oração, pensamento. Quando a gente tinha aqueles filas de banco muito grandes, hoje quase não tem mais, né? Agora vai voltar a ter a fila de banco, porque a gente vai ter essa ajuda emergencial, que muita gente não tem conta, ainda vai no banco. Mas é raro hoje. Mas eu gostava de te dar o conselho de quando você estava na fila do banco, ou numa fila qualquer para ser atendido, em vez de você ficar blasfemando, reclamando do caixa que está demorando, reclamando do serviço que está sendo prestado, que está demorando para você ser atendido, por que você não tira aquele tempo para você rezar por cada uma daquelas pessoas que estão naquela fila na sua frente? Por que você não tira o tempo quando você tem que esperar alguma coisa, que você está ansioso e fica com pressa, mas não adianta você ter pressa? Tira aquele tempo ali para lembrar das pessoas que você sabe que está precisando de uma oração. Lembrar de um amigo seu que faz tempo que você não vê, ou lembrar de uma nação que está precisando de orações. Essa ferramenta a gente tem à nossa disposição o tempo todo, que está aqui, ó. Basta você pensar, basta você sentir, basta você vibrar, pedir por aquela pessoa. Mesmo a pessoa que você nunca viu, que você não sabe quem que é, está ali ó, na sua fila, na sua frente, está ali na fila. Você olha para aquela pessoa, procura ter uma vibração de amor e carinho por aquela pessoa. Peça por ela, peça pelos familiares dela, peça pelos amigos dela, peça por aquela pessoa que você nunca viu, mas que você sabe que é um filho de Deus igualzinho a você. Aproveite o tempo ocioso para fazer orações. Aproveite o tempo ocioso para pensar o que eu estou fazendo na minha vida. Fazer aquela autoanálise que Santo Agostinho fala no Evangelho, né? Toda noite antes de dormir, pensar o que eu fiz hoje. O que eu poderia ter feito melhor do que eu fiz hoje?
Que tipo de vibração que eu passei para as pessoas onde eu fui hoje? Procure fazer essa autoanálise, procure fazer sempre, aproveitar o tempo para estudar, para amar e para trabalhar, para fazer alguma coisa de bom pelas pessoas. Estamos com tempo ainda? Quanto tempo falta? Ok, vamos conversar mais um pouquinho então. Vamos conversar mais um pouquinho e a gente vai falar para vocês coisas que a gente aprendeu nas palestras que a gente já fez, coisas que a gente aprendeu nas cartas que a gente já leu, porque é muito importante, né? A gente está aqui numa casa onde tem psicografia todos os domingos. No momento a gente está parado, que é por causa desse isolamento social que se pede, mas é um trabalho maravilhoso e que eu sempre aconselho para as pessoas que puderem vir, mesmo que a sua carta não seja o dia de você receber a sua carta, ouça as cartas que são lidas. Todas as cartas têm ensinamentos, sempre tem um ensinamento, sempre tem um conselho, sempre tem uma historinha, sempre tem aquela coisa que você fica pensando, poxa, realmente a vida continua, realmente a morte não existe, é apenas uma passagem quando você deixa esse corpo físico e passa de volta para o mundo espiritual, porque muitas vezes acontece isso em todas as casas que tem psicografia, com todos os médios que são sérios e estudiosos como o nosso médico. Sempre acontece com uma pessoa que nunca veio naquela casa, chega aqui e consegue receber a carta, e aí na carta conta a história e o nome de pessoas que ninguém não sabe, só aquela pessoa que está recebendo a carta que conhece, que mostra que a vida continua, mostra que nós estamos aqui de passagem e que o mundo espiritual nos aguarda. E que mostra principalmente que tudo aquilo que a gente está defendendo aqui hoje é verdade. Que tudo que você faz aqui, enquanto você está encarnado, você vai plantar um lugar para você. O que você faz hoje, você vai colher daqui a pouco. O que você está fazendo agora vai mostrar a estrada que você está construindo para você. É isso que a gente tem que ter em mente. Eu tenho um amigo que é escritor e ele conta uma coisa que eu achei muito importante no próprio livro dele, meu amigo Roger Bottini Paranhos, lá do Sul. Ele estava fazendo um trabalho muito importante. Durante a noite, enquanto o corpo dele descansava, o espírito saía na erraticidade, realizando trabalhos para depois ser relatado no livro. E aí ele conta durante o livro dele várias coisas que ele fazia lá no mundo espiritual, vários trabalhos que ele realizava. E aí ele conta de um dia em que ele estava, durante o dia, ele trabalha no banco lá no Rio Grande do Sul. Ele foi almoçar e na hora do almoço, enquanto ele estava voltando para o trabalho, ele deu uma olhada no relógio, nesse dia ainda usava relógio, e viu que estava bem em cima da hora para ele chegar. E ele passou perto de um menino, e o menino pediu para ele um pastel. O menino estava com fome. E ele passou, viu o menino sentado assim, o menino falou assim: tio, me dá um quadro de pastel que eu estou com fome. Ele tinha o dinheiro no bolso, mas ele estava com pressa para chegar, e ele foi correndo. Depois a consciência dele pesou, mas já era tarde demais. Na hora que ele chegou lá, que ele bateu o ponto dele, que ele voltou a trabalhar, ele viu que ele tinha chegado ainda 3 minutos antes do tempo. Aí aquilo doeu no coração dele. Quando foi à noite, o trabalho dele geralmente acontecia toda noite, e os espíritos vinham buscar, quando ele ficava dormindo, o corpo dele ficava dormindo, o espírito conseguia se desprender do corpo, fica ligado pelo cordão espiritual, um laço fluídico, e os espíritos sempre vinham buscá-lo. Naquele dia, os espíritos não vieram buscá-lo, veio só um, mais
mais baixo escalão, e falou assim para ele: você está suspenso por um tempo para você aprender o valor da caridade. E ele ficou sem trabalhar. Ele não fala exatamente quanto tempo, mas foi um período em que aquilo doeu para ele, porque ele sabia da importância do trabalho, ele sabia da importância dele no trabalho, porque muitas vezes nesses trabalhos espirituais eles precisam de espíritos que estão encarnados, porque a gente tem um tipo de energia para doar nesses trabalhos que só os espíritos encarnados têm, e os espíritos encarnados que estão preparados para isso, que era o caso dele. E aí ele levou uma geladeira lá do mundo espiritual, e ele conta isso no livro dele chamado Sobre o Signo de Aquário. Ele passou um tempo na geladeira porque ele não sabia direito o valor de uma caridade. Tem um livro maravilhoso também que eu gosto de indicar, do Miramês, que fala, que chama Viagem Astral. E nesse livro mostra a importância da oração. O espírito Miramês também tinha uma equipe de espíritos juntos, que trabalhavam juntos toda noite, de encarnados e desencarnados, que todas as noites eles se reuniam e saíam trabalhando, fazendo trabalhos na Terra, tanto também para encarnados como desencarnados. E aí ele conta uma história de um dia que eles estavam, uma noite, eles estavam trabalhando, e eles sentiam uma oração muito forte de uma pessoa que pedia auxílio a Deus naquele momento. Era uma mulher que estava rezando pelo marido taxista. A mulher acordou, isso era 1h e começou a rezar. Ela não sabe por que ela tinha acordado, mas ela estava com o coração doendo e pedindo pelo marido dela que estava na rua. E ela rezava, e aí aquilo, Miramês sentiu aquela vibração e foi procurar o marido dela. E quando eles chegaram no táxi do marido dela, realmente ele estava sendo assaltado por 2 bandidos. E ele conta a cena, que a hora que ele chegou, ele viu os 2 bandidos assaltando o taxista, e uma pleiade de espíritos ruins, trevosos, queriam que eles matassem o taxista. Mas o desencarne do taxista não estava programado para aquele dia, e os espíritos foram para lá porque foi Deus que mandou eles lá para conseguir fazer com que não acontecesse aquele assassinato. E eles envolveram os 2 ladrões com muita vibração positiva, com muita oração, e um deles tocou o coração e falou assim: não, ele já deu dinheiro para a gente, ele já deu o que a gente precisava, não vamos matar ele não, vamos embora. Então nesse livro mostra a força da oração, e que tudo sempre tem um comando, que sempre os espíritos estão trabalhando por nós. Eu agradeço a todos, e que Jesus nos